Quando a gente pensa no Brasil, logo vem à mente o agronegócio, né? Campos imensos, colheitas que batem recordes, é uma verdadeira potência. Mas como é que essa força toda do campo se conecta com o mundo das finanças? Hoje, a gente vai entender direitinho como o agronegócio vira uma oportunidade de investimento através de um fundo bem específico, o XPCA11. Então, a grande questão é essa, né? Como que uma coisa tão física, tão real como um campo de soja ou uma usina de açúcar se transforma num ativo financeiro que pode pingar um dinheirinho na conta todo mês? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está aqui. Primeiro, o que é esse tal de XPCA11? Depois, a gente olha para os desafios da economia e como os setores do agro estão reagindo. Em seguida, a gente mergulha de cabeça no portfólio do fundo, vê o desempenho e, no final, resume os pontos mais importantes para quem investe. Então vamos lá. Para começar, o que exatamente é o XPCA11? A sigla que a gente precisa entender aqui é FIAGRO. Pensa nele como se fosse um grande condomínio de investimento, sabe? Só que focado 100% no agronegócio. Ele investe principalmente em CRAs, que, de forma bem simples, funcionam como um título de dívida, mas emitido por empresas do setor agro. E na prática, o que isso significa? Bom, um dos números que todo mundo fica de olho é o dividendo mensal, que tem se mantido ali, firme e forte, em 11 centavos por cota. E esses 11 centavos por mês, quando a gente olha para o ano todo, se traduzem num rendimento anualizado bem impressionante. Esse número já dá uma boa ideia da performance que o fundo tem conseguido entregar. E olha, não é pouca gente interessada nisso não, viu? O fundo já tem mais de 93 mil cotistas. Isso mostra o tamanho e a popularidade desse tipo de investimento hoje em dia. Beleza. Mas a gente sabe que nenhum investimento vive isolado, né? É super importante entender o cenário econômico por trás de tudo, o que está influenciando as decisões do fundo. E essa frase do próprio gestor do fundo diz tudo. A palavra de ordem no momento é cautela. A estratégia é ir com calma, com prudência, nesse ambiente que a gente está vivendo. Mas por que tanta cautela? Bom, o cenário macro não tá para brincadeira. A nossa taxa de juros, a Selic, mesmo com o sinal de queda, ainda está alta. Isso aperta as empresas, aumenta o risco de crédito, espreme as margens de lucro e, no geral, deixa o crédito mais difícil para todo mundo no setor. Ok, saindo um pouco da economia e indo para o campo de verdade, como é que esses desafios estão batendo lá na ponta? Vamos dar uma olhada no desempenho dos principais setores do agro. E para começar, vamos falar do nosso carro-chefe, né? A soja. É um setor que está vivendo um momento de equilíbrio bem delicado. O cenário da soja é aquele famoso copo meio cheio, meio vazio. De um lado, a gente teve atrasos no plantio por causa do clima e aquela restrição de crédito pegando os produtores menores, mas do outro lado, a previsão ainda é de colheita recorde, as chuvas deram uma ajuda e os preços lá fora estão subindo. É uma balança bem sensível. Beleza, saindo da soja, vamos dar uma olhada em outro gigante do setor, o mercado de açúcar e etanol. Aqui, a história é um pouco diferente. É sobre uma mudança de ciclo. Aqui, a palavra-chave é mudança de ciclo. Os preços do açúcar já não são mais aqueles dos últimos anos. O etanol também está enfrentando um ano mais complicado, com a concorrência do etanol de milho. A parte boa é que muitas empresas se prepararam para isso, arrumaram a casa, melhoraram as finanças e se protegeram com hedges. Mas olha só, nem tudo é desafio. Tem um setor que está brilhando no meio desse cenário todo. Um destaque bem positivo, o setor de proteínas. O setor de proteína, gente, está num momento espetacular. Os preços estão lá em cima, os custos estão mais controlados e a demanda, principalmente a de fora do Brasil, está bombando. Os números da exportação de carne bovina falam por si, né? Um crescimento gigante, tanto em volume quanto em receita. Certo, a gente viu o cenário geral, viu os setores, mas e aí? Como é que o fundo XPCA11 se organiza para lidar com tudo isso? Como ele monta o portfólio dele? Olhando aqui para a alocação, a estratégia fica bem clara. A maior parte do dinheiro, quase 70%, está investida em CRAs, que são o coração do fundo. O resto se divide em outros fundos do agro e uma parte em caixa, que serve para aproveitar as oportunidades que aparecem. E esse dinheiro dos CRAs, para onde ele vai? Bom, a maior fatia está indo para as usinas de açúcar e etanol. Logo depois vem as cooperativas e os produtores de grãos. Isso mostra que o fundo diversifica entre os grandes pilares do nosso agronegócio. E essa diversificação não é só de setor, viu? É geográfica também.
Esse mapa mostra bem isso. Os investimentos estão espalhados pelo Brasil todo. E isso é fundamental, né? Ajuda a diminuir riscos. Tipo, se der uma seca numa região, tem outras produzindo bem. Isso traz mais estabilidade para o fundo. Bom, no fim das contas, o que todo mundo quer saber é do resultado, né? Do que realmente importa para o cotista. Então, vamos olhar os números de perto. Essa tabela aqui resume bem o desempenho do mês. O ponto mais importante, na minha opinião, é que o dividendo que foi pago, de 11 centavos, foi maior do que o resultado que o fundo gerou, tanto no caixa quanto na contabilidade. Isso mostra que o fundo tem fôlego para manter a consistência nos pagamentos. E, claro, o rendimento anualizado continua bem robusto. Ufa, depois de tanto número e tanta análise, vamos ao que interessa. O que a gente tira de tudo isso? Vamos resumir os pontos principais que quem investe precisa ter na cabeça. Então, resumindo a ópera, a gestão está sendo bem prudente, os setores estão naquela gangorra, sabe? Com as proteínas voando alto e o açúcar enfrentando seus desafios. A estratégia do fundo é diversificar, com foco total nos CRAs. E o resultado disso tudo, a entrega de dividendos consistentes e bem interessantes todo mês. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? No mercado tão cheio de sobe e desce, tanto na economia quanto no clima, será que essa capacidade de entregar um resultado constante, previsível, não acaba sendo o ativo mais valioso de todos? Fica aí a reflexão.